De menina de brinquedo até o ônibus da meia-noite. Bem-vindos ao Pesadelo Paranormal, e essas são as 10 lendas urbanas mais assustadoras do mundo. Número 10. A Morte Branca. Conta a história de uma garotinha que odiava a vida. Seu ódio era tal que ela queria destruir tudo em seu caminho. Quando ela cometeu suicídio, alguns dias depois, todos os membros de sua família foram encontrados com os membros arrancados. Isso mesmo, os membros arrancados. Sobre sua lenda, um fantasma começa a te procurar, e quando ela te encontra, ela bate a sua porta. Quanto mais ela bate, mais forte ficam as batidas. E quando você abre, pronto, já era. Número 9. Querido cachorro. Conta a história que a garotinha estava dormindo enquanto seus pais tinham saído para uma reunião. Depois da meia-noite, ela se levantou por um barulho semelhante a um gotejamento produzido por uma torneira. Ela foi até a cozinha, mas tudo estava bem. Voltou para a cama pensando que tinha sido um sonho. Uma vez deitada, deixou cair o braço para o lado da cama e seu cachorro começou a lambê-lo. A garota voltou a dormir, mas logo depois o gotejamento começou e aos poucos foi se tornando intenso. Quando ela se levantou para ficar seu banheiro, ela ficou horrorizada. Viu seu cachorro pendurado no chuveiro, pingando. E do lado do corpo estava uma nota que dizia: humanos também lambem. Número 8. Banho de sementes. Uma garota sul-coreana era muito vaidosa e gostava muito do seu sorriso. Um dia ela ouviu falar no tratamento estético para a pele, que consistia em mergulhar numa banheira com semente de gergelim. Decidiu tentar. Horas depois, sua mãe começou a se preocupar porque a filha não saía do banheiro e se recusou a abrir a porta. Ela forçou e ficou horrorizada com o que viu, vendo a sua filha agachada num canto cheio de sementes encostadas em seu corpo. Número 7. A menina do menino. Essa lenda vai para todos aqueles que têm buracos ou rachaduras em seus quartos. O Japão disse que nesses lugares habita um espírito maligno com figura de criança, que pode ser encontrado entre móveis, portas ou gavetas. E ela está sempre procurando alguém para olhar para ela. E se você a ver pela primeira vez, ela vai pedir para você brincar de esconde-esconde. Mas na segunda vez que você a ver, ela vai te arrastar pelo peito direto para o inferno. Número 6. Cabeça de vaca. Essa lenda começa com um grupo de crianças em idade escolar que estavam em um ônibus durante uma viagem de classe com o professor. Ansioso para encorajar os seus alunos, o professor decidiu contar uma história chamada Cabeça de Vaca. Quando o professor começou, as crianças não estavam com tanto medo, mas aos poucos começaram a entrar em pânico, e uma das crianças implorou para ele parar, mas ele parecia estar em transe e não parou. Então, ao terminar a história, ele saiu do ônibus e ficou parado no meio da estrada. As crianças estavam dentro do ônibus em estado catatônico, seus olhos estavam virados para cima, e o ar frio da manhã saindo de suas bocas. Muitas delas ficaram traumatizadas para a vida inteira. Número 5. O Homem Verde. Essa lenda urbana é baseada em uma entidade verde, de rosto desconfigurado, que vaga pelas rodovias da Pensilvânia. Seu nome verdadeiro era Raymond Robinson. Quando Ray era criança, seus amigos o forçaram a subir de uma cerca para ver se ele poderia alcançar um ninho de pássaros. Mas o que os garotos não sabiam é que a cerca estava eletrificada, e quando Ray a tocou, ele sofreu severas queimaduras no corpo e no rosto, e também o braço amputado. Com as queimaduras, ele perdeu o nariz e sua boca ficou inchada, sem contar que também perdeu os olhos. E até hoje, Raymond assombra as estradas da Pensilvânia. Número 4. Coelhinho. Em 1904, os resistentes de Clifton, Virgínia, com sucesso, conseguiram fechar prisões e hospitais psiquiátricos dessa cidade, que ficavam muito próximos às suas residências. Então, os prisioneiros tiveram que ser transferidos de ônibus para outro lugar, mas durante a viagem, alguns conseguiram escapar. A polícia prendeu a maioria deles, exceto por 2 chamados Douglas e Marcos. Dias depois, os policiais encontraram um rastro de coelhos mortos, que os levaram até um túnel sob uma ponte. Quando eles verificaram a entrada, um dos prisioneiros foi encontrado enforcado, com uma nota que dizia: nunca vai me encontrar, não importa o quanto tente, e os sinais de Bonnie Man. Diz a lenda
que se você andar perto do túnel próximo da meia-noite, ele vai pegar você e arrastá-lo para a entrada do túnel. Em 1943, durante uma noite de Halloween, 3 crianças entraram no túnel para investigar. Dias depois, foram encontradas mortas, e aos seus pés tinha uma nota que dizia: "Nunca vão pegar Burning Man." Número 10. O Doberman afogado. Um fim de semana típico, depois que um casal voltou de uma festa, encontrou seu cachorro Doberman afogado na sala de estar. O homem ficou em pânico, enquanto a sua esposa levava o cachorro ao veterinário. Depois de deixar o cachorro no veterinário, eles voltaram para casa e o marido foi para a cama cedo. Mas logo o telefone tocou e uma ligação de uma pessoa histérica disse para que eles saíssem de casa o mais rápido possível. Quando desceram as suas escadas, um policial foi encontrado na porta da casa. Então o policial explicou que seu cachorro tinha um dedo humano no estômago. E quando foram averiguar, encontraram um homem desmaiado em um de seus quartos. Número 2. O ônibus 302. Essa é uma lenda chinesa antiga, onde um homem embarcou em um ônibus 302 que sempre passava à meia-noite. Ao entrar, notou que apenas tinha um homem no fundo do ônibus idoso, mas logo na outra parada entraram mais 2 passageiros, sentando na frente do ônibus. Mas, repentinamente, o homem velho se levantou e começou a gritar, sendo que o homem tinha roubado sua carteira. Então, paramos numa próxima parada para que ele pudesse ir da polícia. Assim que descemos, o velho estava totalmente calmo, me olhou nos olhos e disse: "Acabei de salvar nossas vidas." Sem entender nada, o homem perguntou o que tinha acontecido e ele disse: "Os homens saíram direto do hospital para o ônibus sem as pernas, eles estavam apenas flutuando. Era um fantasma." O mesmo aconteceu alguns dias depois e o ônibus não passou. Todos os passageiros foram encontrados mortos e o tanque de combustível cheio de sangue. Número 1. A mulher da boca cortada. Essa lenda é japonesa. Diz que uma bela mulher se casou com um samurai. A bela mulher era procurada por muitos homens e costumava atrair o marido. Quando o marido soube das traições, em um acesso de raiva ele cortou a boca e a orelha da mulher. E enquanto o fazia, gritava para ela: "Você se acha bonita?" E após isso, existem várias histórias de uma mulher que anda de noite com uma máscara. E quando ela encontra um jovem, ela pergunta: "Eu sou bonita?" E se o jovem responder que sim, ela retira a máscara, mostra sua boca cortada e diz: "E agora, você ainda me acha bonita?" E quando a resposta é negativa, ela pega o garoto e corta sua boca de orelha a orelha. E se a pessoa falar que sim, ela o acompanha até em casa e o mata na porta de casa.